Obrigado pelo convite. Então, vou falar um pouco sobre o CCSL, que é o Centro de Competência Software Livre, que tem no IME-USP. Não é o único centro de competência da USP, na verdade, mas é talvez o que está mais estruturado. Tem um centro de competência no ICMC também, que é lá em São Carlos, né? Eu imagino que todo mundo tenha não me ouvido falar do que é software livre, mas achei importante retomar um pouco. Então, eu vou falar um pouquinho disso antes de falar do centro. A Free Software Foundation considera que o software é livre se ele tem essas 4 liberdades que ele oferece para o usuário daquele programa, né? A liberdade para usar o programa, né? Executar o programa, para qualquer fim, o que inclui fins talvez indesejáveis, isso é uma coisa importante. A liberdade para estudar e modificar o programa, então eu quero ver como é que ele funciona, eu quero fazer alterações, melhorias, o que automaticamente significa que eu tenho que ter acesso ao código-fonte, ou seja, como é que ele foi feito, né? A liberdade para redistribuir o programa, ou seja, passar para frente, né? E a liberdade para, além de melhorar o programa para meu uso, para eu poder redistribuir essas melhorias que eu fiz, né? Existem softwares que têm algumas dessas liberdades, mas não todas. Não são softwares que a gente considera software livre. Por que isso é importante, essas 4? Porque se você observar bem, na base dessa ideia aí tem uma coisa política, mas também tem uma coisa de comunidade. Eu quero poder trocar programas com outras pessoas e trocar melhorias desses programas com outras pessoas. Portanto, eu quero poder trabalhar em conjunto com essas pessoas. No fundo, é essa a ideia. É você poder ter um desenvolvimento cooperativo. Esse é o que está na base, vamos dizer assim, da questão do software livre. Não é a única questão, como eu falei, tem umas questões talvez um pouco mais políticas envolvidas, mas esse aspecto comunidade é um aspecto bem importante. E isso envolve, claro, você trabalhar com muitas pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, com backgrounds diferentes, né? E lidar com uma comunidade. Eu costumo dividir em 3, isso aqui é uma coisa da minha cabeça, acredito que está razoavelmente certo, mas costumo dividir em 3 as razões que levam as pessoas a se interessar por software livre. Tem as pessoas que estão preocupadas com uma questão mais ética, né? Veja bem, o conhecimento ele tem que ser público, a gente quer que o conhecimento seja uma ferramenta para a sociedade, então a gente quer poder maximizar o benefício que o conhecimento na forma de software nos dá, então a gente tem que poder compartilhar esse conhecimento. Uma questão mais ética. Tem um pessoal mais preocupado com uma questão, talvez aqui seja política a palavra, ou social, né? Você está falando de uma forma de conhecimento que é ao mesmo tempo um meio de produção, é ao mesmo tempo um mediador da sociedade, que é muito importante. Então, você colocar esse tipo de conhecimento e esse tipo de estrutura e poder na mão de algumas entidades centralizadas é um tanto quanto problemático. Isso, inclusive, em termos de segurança nacional, né? Quer dizer, agora há pouco teve aquele caso do Snowden, que vazou aquelas informações sobre a vigilância americana sobre os outros países e tal. Bom, a gente não sabe o que tem dentro de programas como Windows, macOS ou qualquer coisa assim, em termos de suporte a essas atividades. Então, como é que um computador de uma entidade governamental, a presidente Dilma, está rodando um sistema desses? Isso tem algum significado em termos de segurança nacional até, certo? Não só de segurança, como de soberania e tal. E tem muita gente, principalmente dentro do campo da computação, que é onde o fenômeno de software livre acontece, que está muito preocupado com esse último aspecto, que é o software livre como uma metodologia de trabalho e uma metodologia comercial, vamos dizer assim, que é interessante. Por incrível que pareça, o software livre hoje, ele não é... Acho que talvez as pessoas tenham um pouco essa visão, porque quem não é da computação vê um pouco o computador como sendo aquilo que elas têm na casa delas, né? Então elas pensam que o software livre é uma exceção, é uma coisa pequena, tem lá um bandinho de malucos que estão querendo fazer uma coisa meio revolucionária, mas que não tem espaço de verdade. Essa não é a realidade. O software livre é uma realidade comercial muito grande hoje. Eu chuto que 50% do software em uso hoje em dia no mundo é software livre. De onde é que eu estou tirando isso? Eu estou tirando isso da Amazon, toda a infraestrutura da Amazon é software livre, do Google, toda a infraestrutura é software livre, do Facebook, do Twitter, e de várias empresas que estão implantando esse tipo de software em empresas menores para resolver vários problemas. Então, assim, não é... Java, que é uma linguagem de programação muito, muito importante, é uma linguagem que é software livre. Muitos
dos componentes da linguagem, que são bibliotecas importantes, são distribuídos como software livre. Então, esse aspecto aqui tem ganhado muito espaço, principalmente dentro da comunidade da computação em si, né? Então, essa é a parte que está mais fácil dentro do pessoal de computação. O pessoal fala assim, software livre é legal, até que dá para ganhar um dinheiro com isso, funciona, tem um mercado acontecendo. Mas tem essas outras duas primeiras que eu falei aí, que eu considero bastante importantes também. Dentro do pessoal que trabalha com software, o pessoal que se preocupa com esses dois aspectos é um pouco menor, vamos dizer assim, mas é importante também. Bom, falar então um pouco sobre o Departamento de Ciência da Computação do IME-USP, que tem um histórico muito grande já com software livre. A primeira pesquisa de mestrado, a primeira pesquisa que foi feita em cima de software livre foi um mestrado em 1992, que era em cima do Linux. Basicamente foi um mestrado sobre um sistema de arquivos que funcionava em Linux distribuído, ele fez umas melhorias e tal. Quem fez esse mestrado, por sinal, foi o Fábio Kohn, meu orientador e coautor dessa palestra aqui. Isso foi em 92, veja, o Linux foi lançado. Primeira mensagem falando, oi, vamos fazer um negócio aí, não tinha nenhum nome ainda, foi em 91. Quer dizer, a gente fez parte desse movimento inicial aí. E desde o início teve um movimento forte lá dentro de interesse pelo assunto de software livre, que culminou em 98, com o fato de que as salas pro aluno, tem isso em tudo que é lugar na USP, né? São as salas de uso de computadores que a universidade fornece para os alunos, né? Quem gere isso normalmente é a universidade. No IME, os alunos se uniram, deram um golpe de Estado? Não. Eles negociaram com o pessoal da reitoria e a reitoria abriu mão de administrar esses laboratórios do IME e quem passou a administrar os próprios alunos que fizeram um sistema então, todo baseado em Linux, que a rede Linux funciona até hoje, o pessoal usa bastante. Né? E na prática, em termos de uso nas disciplinas, é bastante comum se usar software livre, quer dizer, vários trabalhos, exercícios, né, de programação são feitos em Linux, são feitos usando ferramentas livres, bibliotecas livres, tal. Vários exemplos são puxados de coisas que são livres também. Isso já há muito tempo. Além de cursos de extensão, que tem há bastante tempo lá também com software livre, e pesquisas nos níveis da iniciação científica até pós-doc, trabalhando tanto no assunto software livre, quanto com geração de software livre. Então, isso é uma coisa que existia há bastante tempo dentro do IME, e aí um belo dia o pessoal falou assim, a gente precisa formalizar isso, a gente precisa ter um apoio institucional, vamos dizer assim, para promover esse trabalho aqui. Primeiro, que ele aconteça de uma maneira um pouco mais integrada, segundo, que ele se espalhe para mais partes da universidade, e terceiro, para promover que isso saia para a sociedade, porque isso é um problema que pelo menos lá na computação a gente tem um pouco. A produção científica que é feita no departamento de computação fica lá. Ela não se espalha, vamos dizer assim, para a indústria. Não é toda pesquisa que precisa ir para a indústria, afinal de contas é por isso que é pesquisa, mas a gente sente uma certa falta de um pouco mais de impacto na indústria da computação nacional. Então foi criado o Centro de Competência, teve aí todo um processo burocrático e tal, agora tem até um prédio que foi criado com verba da FINEP e da universidade para abrigar o centro. E esse centro tem basicamente as três linhas da universidade, né, que é ensino, pesquisa e extensão, e tem essa parte que eu chamo de transferência também, que é um pouco essa preocupação com transferência de conhecimento para fora da universidade, né? Então, na parte de ensino, tem disciplinas de graduação e de pós agora, que são sobre software livre, e o plano é criar mais algumas. Tem uma disciplina que é desenvolvimento de software livre, né? Teve uma disciplina que foi ministrada por um professor que faleceu, que é o Imre Simon, foi um dos pioneiros desse assunto lá no departamento, que se chamava Cultura e Sociedade, eu não lembro exatamente o nome. Era uma coisa maior do que software livre, mas que abordava muito o assunto de software livre. Depois da morte dele, ela voltou a ser ministrada algumas vezes, a ideia é que a gente continue, e que tenha, se possível, outras disciplinas também seguindo essa linha, né? A gente tem plano de incentivar mais, já existem vários trabalhos de conclusão de curso que de alguma maneira são relacionados com software livre. A gente quer incentivar que isso aconteça mais, então que o aluno opte ou por fazer um novo software livre como seu trabalho de conclusão de curso, ou que ele pegue um software livre que já existe e faça alguma melhoria, e aí a nossa ideia é que ele fazer algum tipo de vitrine dos melhores projetos, alguma coisa assim, colocar online para ter um pouco de visibilidade, para ter um incentivo para o aluno fazer isso.
ter mais a inclusão de softwares livres. EP é exercício-programa, né? Esses exercícios de programação que os alunos fazem. O pessoal trabalha com ferramentas livres quando faz EPs e em cima, geralmente, de Linux, né? Mas a gente gostaria de criar mais exercícios de programa com softwares que já existem. O cara pega um programa como o Firefox, por exemplo, e vai implementar como exercício dele uma melhoria ou uma extensão dentro do Firefox, né? Isso é uma coisa que ainda não está acontecendo, a gente gostaria de incentivar mais na área de ensino lá. Estamos pensando em fazer um evento dentro da universidade, focando no assunto software livre e pesquisa científica, para mostrar tanto quais são as ferramentas que existem para pesquisa científica que são livres, quanto quais são os pesquisadores que estão usando, de que maneira essas ferramentas estão sendo usadas. Porque a gente sabe que tem muita ferramenta aí que é muito boa e que é subutilizada. Eu sei que muita gente usa pacotes estatísticos nas humanidades, por exemplo, como SPSS e tal, e tem pacotes estatísticos livres que são excelentes. Talvez alguém vai me dizer que tem uma vantagem aqui, outra vantagem lá, qual é melhor, qual é pior, não importa muito, mas eu acho que eu posso dizer com razoável segurança que na grande maioria das situações o pessoal poderia estar usando software livre sem problema nenhum, e no entanto por desconhecimento parece que não está, então é importante trazer isso para os outros áreas da universidade. Na área de pesquisa, como eu estava falando, tem já bastante pesquisa de software livre lá no departamento, tanto sobre software livre em si, quer dizer, falando um pouco sobre a dinâmica das comunidades de software livre, como é que é o processo de desenvolvimento e tal, quanto modelos de negócio, como é que essas coisas acontecem na indústria mesmo de software, né? Qualidade de software, como é que se mede qualidade de software quando você está falando de desenvolvimento de software livre, que você não tem uma metodologia tradicional, coisas desse tipo. Então tem várias pesquisas nessa área, e tem pesquisas que não são sobre software livre, mas que são geradoras de software livre, porque a pesquisa sobre algum assunto que envolve ser criado software. Quando isso acontece lá no IME, eu pelo menos desconheço qualquer software que não seja livre, nesse caso lá no IME. Talvez exista de um outro caso e tal, mas é muito raro. Em geral, tudo que é feito lá é feito como software livre. E o que a gente está preocupado agora é em fazer parcerias com a indústria para fazer pesquisa mais focada em pesquisa tecnológica. E do ponto de vista da extensão, a ideia é fazer cursos e palestras, tanto aqui dentro quanto fora. A gente vira e mexe e participa da Campus Party, do FISLI, que é um evento de software livre. A gente gostaria de fazer um pouco mais de incursões por escolas de segundo grau, falando um pouco sobre a importância da computação e, em particular, do software livre, né? A gente gostaria de fazer mais cursos regulares, porque a gente de vez em quando até faz um curso lá, mas é uma coisa muito esporádica. A gente gostaria de formalizar um pouco mais, de uma maneira mais regular, tanto pago quanto gratuito, né? Consultorias, pareceres, é importante. Às vezes a gente tem contatos de entidades como o SERPRO ou a Câmara dos Deputados, coisa assim, para falar um pouco sobre alguns problemas. A ideia é fortalecer esse tipo de relação com essas entidades, ou mesmo com a indústria privada, né? A gente vai ter, dentro em breve, a gente vai passar a ter um espaço num blog do Estadão, que é o blog chamado Link. Isso vai ser interessante, a gente vai divulgar um pouco, tanto o software livre em geral, quanto o que acontece aqui na universidade sobre o assunto. E a gente gostaria de fazer um pouco mais essas consultorias informais. Hoje a gente até recebe, às vezes, algum e-mail perguntando coisas e tal. Dentro do possível a gente responde, mas a gente gostaria de ter algo mais interessante. Pegar a empresa júnior que tem dentro do IME e fazer projetos com eles, em cima do software livre. Fazer um site online de perguntas e respostas que os alunos respondessem, coisas assim. Então eu estou falando um pouco de coisas passadas e futuras, né? E em termos de transferência de conhecimento, a gente tem esse interesse de fazer divulgação do nosso conhecimento, do que existe em termos de software livre para a indústria, porque, como eu falei aqui, quem está ali no departamento, quem está muito no meio da computação, conhece bem o assunto. Mas o empresário que trabalha com software, às vezes ele não conhece. Então é importante trazer um pouco à luz aí ferramentas de desenvolvimento livre, metodologias que são interessantes dentro desse contexto de software livre, modelos de negócios, como é que funcionam as licenças de software livre e tal. Trazer isso um pouco mais para fora, né? A gente gostaria de fazer um concurso de empreendedorismo dentro da USP e fazer talvez uma parceria disso com a Olimpíada de Inovação, para trazer coisas específicas sobre software livre, né? Talvez incentivar mais startups dentro do IME, porque isso é uma coisa que acontece muito lá no IME. O aluno se forma em computação e vai trabalhar num banco ou em alguma empresa grande, em alguma coisa meio tradicional e limitada, sendo que o cara que se forma na USP, a gente considera que é um dos melhores profissionais do Brasil, ele deveria estar na ponta da tecnologia, e isso está acontecendo muito pouco, né? Então, com isso também apoiar, eventualmente, alunos que queiram fazer projetos, né? PIP, FINEP e tal. A gente tem um site, que serve como agregador de informações e tal. A ideia é ter um pouco mais de material lá.
peguei um snapshot do site, tem uma noticiazinha sobre a inauguração do prédio, que foi faz um mês e pouco. Né? E só para citar, assim, tem vários projetos em andamento, vou citar alguns que são mais, vamos dizer assim, bonitinhos para quem não é da computação. Né? Tem um projeto sobre acústica musical, que é, por exemplo, eu entro nessa sala e verifico quais são as características acústicas dela, o que pode melhorar, piorar, para melhorar uma execução musical aqui dentro. Esse projeto já terminou, mas está lá o software. Né? Borboleta é um projeto de saúde pública, também já terminou esse projeto, ele está tendo continuado em outra universidade, mas era um projeto onde os agentes de saúde tinham que fazer... esse pessoal que faz a saúde da família, que vai nas comunidades carentes e tal, era integrar isso, o prontuário eletrônico, com coleta de dados, com agendamento de exames, etc, etc. O Arquigrafia é um projeto em parceria com a FAO, que é uma rede social de imagens arquitetônicas, então fotografias de lugares importantes do ponto de vista da arquitetura, sob uma licença Creative Commons. Né? O Cogru, que é um corretor gramatical para o OpenOffice ou LibreOffice, é um projeto que foi feito também, foi dentro do IME, mas em parceria com o pessoal da FEFELESH. O Mesuro é um projeto que está lá em andamento ainda, que é sobre métricas de qualidade de software em cima do código-fonte de software livre. Né? E tem vários outros projetos em andamento lá, e a ideia é a gente querer criar novas relações com o pessoal de outros lugares. Então, basicamente é isso. Se alguém quiser saber um pouquinho mais, tem o site, tem esse endereço Participe, você pode entrar numa mailing list. Tem muito pouco volume de mensagens nessa mailing list, acho que não chega uma por dia. E quinzenalmente a gente se reúne no bloco C do IME para conversar um pouco sobre o que a gente vai fazer e coisas assim. Então, basicamente é isso. Obrigado.